Aula 36 do curso React Essencial e Acelerado, título: o formato JSX, exemplo JSX, código 4. Então, a quarta e última aula em que nós vamos olhar o código dos nossos componentes. Tá? Então, aí está a nossa aplicação que estamos tratando, o nosso componente app que agrega 3 componentes, Manager, Remover e Includer, e nesta nossa aula o foco são exatamente nesses 4 componentes, Display, Selector, Team, User, que são os componentes contidos no componente Manager. Então vejam lá, Display lá no topo do Manager, Selector com aqueles 2 botões ali logo abaixo, embaixo o componente Team, que tem a responsabilidade de agregar instâncias do componente User. E nesse nosso exemplo aqui, 5 instâncias de componente User lá dentro do componente Team. Vamos olhar então o código desses componentes no VS Code. Muito bem, começando pelo componente Display, aqui está. O componente Display importa apenas React. E vejam no corpo da sua função principal que recebe props, apenas o return, que tem, vamos alinhar isso aqui, que tem uma div, e o seu conteúdo essencialmente é o quê? Num H3, a renderização do string recebido como props. Muito simples. Aliás, o componente display dessa aplicação é exatamente o mesmo daquela aplicação do capítulo 4 que foi reconstruída aqui. O segundo componente, o componente selector, aquele que contém 2 botões, ele importa também apenas React. No corpo da sua função principal, ele tem a função auxiliar setRemove, associada a um dos botões, setInsert, associada ao outro botão, e essas 2 funções, essencialmente, elas invocam aquelas 2 funções recebidas por props, que são funções definidas lá no app. Então, vejam, a app repassou essas funções para Manager, que repassou para Selector. Então, o Selector em relação ao app, ele é um componente neto, e quando os componentes Selector forem clicados, o que acontece? Essas funções serão executadas onde? Lá no componente Py, lá no componente app. Muito bem. E o conteúdo do nosso return, muito simples, apenas 2 botões. Vamos ajustar assim. Apenas 2 botões. Remover o usuário e inserir o usuário. Invoca a função setRemove, como já vimos, propaga essa invocação até o componente app. E o outro, o setInsert, para inserção de usuário. Essencialmente é isso o componente select. Passemos ao componente Team. Bom, o componente Team ele é um agregador de componentes user. Então, ele importa React e ele importa também, evidentemente, o componente user. No corpo da sua função principal, que recebe props, o que nós temos aqui no return? O que nós temos aqui no return? Vejam o seguinte, dentro da div do return. O componente Team ele recebe o array de usuários como props, então ele percorre esse array de usuários, vejam aqui com a função map, usando tanto o nome de usuário que está nesse array quanto o índice do nome do usuário. O índice, bom, e aí ele faz o que com essa informação? Vejam, então, num laço de repetição, em cada repetição ele instancia um componente user, passando como props para esse componente o quê? A chave, que sabemos a necessidade da chave é apenas uma imposição de JSX, não é uma informação efetivamente para ser usada. O nome do usuário, então o componente user é instanciado recebendo o seu nome e recebendo a função enable user, sent enable user, que é o enable user que veio lá do app.
Então vejam que a gente já está no quarto nível, e já é componente bisneto, né? Essa função enable user foi definida no app, passou para manager, passou para team e team passa para user, né? Quarto nível abaixo. Já não é mais nem componente neto, o user é componente bisneto em relação ao app. E o que, bom, depois a gente vê em user, né? Então, essencialmente, o que é que o time faz? Olha, percorre o array de usuários, instancia um componente user para cada um deles, passando o que? O nome desse usuário e a função enable user, set enable user. E vamos olhar de uma vez o componente user, que aliás também é exatamente o mesmo user lá daquela aplicação do capítulo 4 que nós estamos aqui reconstruindo, né? Então, ele importa apenas React, no corpo da sua função principal que recebe props. Ele tem a função handleClick, associada ao seu botão, que faz o quê? Que vai ocasionar lá no componente app a função de habilitação de usuário, enable user, passando o nome do componente como parâmetro. Então já conhecemos essa dinâmica de um componente descendente, invocar uma função recebida por props e passar informação sua, e essa informação que vai como argumento da função chegar até lá em cima o componente ascendente que vai efetivamente executar a função, que é o app. E lá dentro nós temos o que? Um H3 com o nome do usuário, que veio por props, e aquele botão que aciona a função de seleção de usuário. É exatamente igual à aplicação que nós já analisamos lá quando estávamos discutindo props. Então, essencialmente, é isso. Então, vimos o código desses quatro componentes, a componente display, selector, team, user. E com isso nós concluímos a apresentação desse exemplo, né? E concluímos esta aula. Então, é isso. A aplicação compreendida. Lembrando que os componentes são todos descritos lá na seção 9.3 do nosso livro. E essa aula encerramos aqui.